principais. A prática até comestível, vamos encontrar aqui plantas comestíveis usadas em salada. A música e o património estão a mostrar um outro rosto do Alentejo. 70 vezes 7 convidou hoje a conhecer um pouco da oferta do Festival Terras Sem Sombra, que ao longo de várias semanas trouxe ao Alentejo grandes nomes da música erudita e convidou os participantes a escutar as melodias, mas também a treinar o paladar, os sabores e os aromas do Alentejo. Nos próximos minutos, uma sugestão bem original que tem valorizado essa parte bem importante do nosso território, que é o Alentejo. Minhas senhoras e meus senhores, Almodóvar, como é bem sabido, ocupa um lugar muito especial no Festival Terras Sem Sombra, já que acolhe esta iniciativa desde 2003, o seu primeiro ano, e tem vindo a fazê-lo sempre com grande interesse e com grande empenhamento, ou não fosse esta terra um dos berços do canto alentejano, justamente valorizado pela tradição... Caía a noite sobre a matriz de Almodóvar que, mais uma vez, acolhia o Festival Terras Sem Sombra. Um ambiente musical que se reunia neste valor patrimonial que é a matriz de Almodóvar, o território mais a sul, onde chegaram as incursões da Ordem Militar de São Bento de Avis. Logo após a Reconquista, terá aqui sido edificada uma pequena igreja de tradição gótica, que rapidamente se revelaria exígua para acolher o povo de Almodóvar. E assim se explica que em 1297, certamente procurando reparar algo que era já uma anomalia para a época, o rei Dom Dinis tenha doado finalmente à Ordem de Santiago esta igreja, instalando aqui uma colegiada relativamente modesta, mas que depois foi crescendo com o tempo e que teve na sua gênese um prior e 2 beneficiados. Quando pensamos que a Comenda de Almodóvar foi uma das mais ricas, das mais opulentas e das mais extensas da Ordem de Santiago, compreendemos, enfim, como foi possível reunir a carga anímica e depois também os recursos materiais que deram origem a este belíssimo edifício. A beleza do património era também palco para a beleza das harmonizações compostas por Domênico Cimarosa e Marcos Portugal, este último um compositor nascido em Lisboa em 1762. No ano em que se comemoram os 250 anos do seu nascimento, o Festival Terras Sem Sombra quis prestar homenagem a esta figura do panorama musical português. Marcos Portugal è uno dos grandes compositores europeos da fase, digamos, post-mozartiana e pre-rossiniana, se podemos così riassumere. Un compositor che in Italia era molto conosciuto perché inaugurò il Teatro de Ferrara e si chiamava Marco Portogallo. Para nós era Marco Portogallo, non Marcos Portugal. Então não podia não salientar este aniversario na programação deste 8ª edição do festival. Sob a direção de António Vassalo Lourenço, o coro da Universidade de Aveiro e a Orquestra Filarmonia das Beiras interpretam um Te-Deum composto por Marcos Portugal em 1802 e que resultou de uma encomenda da Casa Real para o batismo do infante Dom Miguel no Palácio de Queluz.
Originalmente, um hino litúrgico cantado em dias festivos do calendário religioso, o Te Deum passou também a ser usado nas cerimónias litúrgicas de Ação de Graças. Em Portugal, este género de música sacra ganhou especial importância no tempo de Dom João V, que mandou celebrar um Te Deum todos os anos a partir de 1718, no dia 31 de dezembro, como agradecimento pelas graças divinas concedidas ao reino. O momento musical encheu a matriz de Almodóvar e as opiniões eram unânimes. Sabia que existia este concerto, falhei o outro em Sines, mas este felizmente consegui vir e adorei, gostei imenso. É interessante e é importante estas organizações culturais nestas terras, digamos, mais do interior, eventualmente onde a cultura não chega com tanta frequência? Acho que sim, é fundamental. Espero que continue. Eu recebo um convite em meu nome e fiquei curiosa e, portanto, o ano passado resolvemos aproveitar o passeio e depois também assistir ao concerto e gostamos muito. E este ano resolvemos repetir e vamos mais vezes. É interessante estas iniciativas culturais que casam a música, a cultura, também com os valores patrimoniais destas regiões, desta terra. É fundamental desenvolver a cultura na província, porque isto também é Portugal. Nós somos clientes do São Carlos em Lisboa, onde vamos com muita frequência, mas achamos que a música é como o ar que respiramos. Todo o povo português deve, enfim, ter acesso à música para poder elevar-se culturalmente, porque a música faz parte da vida e deve ser desenvolvida a nível popular. Não é só o fado, não é só o futebol. Infelizmente, o futebol está a ocupar muito do espaço que a música devia ocupar, não é? Eu estou inteiramente de acordo que estas iniciativas são desenvolver a nível municipal, regional, etc., para dar ao povo o pão cultural que ele precisa. Julgo que deste tipo é o único espetáculo que anualmente se realiza em Almodóvar. Ano passado ocorreu, também foi muito bom, este ano voltou a ser muito bom e esperemos que para o ano volte a acontecer. Mas este festival deixava o convite para aquela que é também uma das suas dimensões fundamentais. Uma outra componente também importante da ação que vamos levar a efeito amanhã na Ribeira do Vascão prende-se com a valorização das plantas aromáticas e medicinais que têm precisamente nesta região um grande recurso e que estão hoje a oferecer empregos, estão na origem da constituição de pequenas empresas que estão também a levar mais longe o nome do Alentejo nessa perspectiva. E por isso aí estaremos com o Instituto de Conservação da Natureza e também com o Centro de Excelência dos Recursos Silvestres do Mediterrâneo e fica aqui um convite para que todos os que se quiserem associar a esta iniciativa basta apenas que apareçam aqui na zona do mercado às 10h15 ou então diretamente na Ribeira do Vascão às 10h30. Eu penso que um dos objetivos deste festival, acho que é assim que se designa, pretende exatamente isso, realçar o valor patrimonial, sobretudo das igrejas, portanto, o património religioso das localidades e ao mesmo tempo também associar essa componente de valorização da componente ambiental, da biodiversidade, etc. Tem a ver essencialmente com a flora e vegetação que... Uma ação de salvaguarda da biodiversidade
que tinha o curioso nome Por Entre Ervas e Peixes. Este nome diz tudo, não é? Porquê ervas? Porque aqui a Ribeira do Vascão está associada a uma grande diversidade de flora, de plantas medicinais, plantas aromáticas, e aí vamos fazer a ligação ao PROVER que está a ser aqui desenvolvido na região, de valorização dos recursos do Mediterrâneo. E, por outro lado, peixes, porquê? Porque a Ribeira do Vascão é uma das ribeiras do país mais ricas em espécies de peixes. Temos aqui, nomeadamente, o saramugo, que é uma espécie que só ocorre no mundo aqui nesta ribeira e em mais 2 ribeiras do sul. E vamos desenvolver ações de biodiversidade associadas a estes 2 temas. Este afluente do Guadiana é também o habitat do saramugo, um peixe muito característico do sul da Península Ibérica e que está hoje mais ameaçado na sua sobrevivência do que o lince ou o panda. Não tem um mediatismo porque é uma espécie, é pequenina, tem 7 cm no máximo de tamanho, mas representa muito, porque onde existe o saramugo quer dizer que temos uma ribeira em extremas condições adequadas de biodiversidade. É uma ribeira despoluída, com uma vegetação bastante diversificada, e o saramugo necessita de tudo isso. Portanto, é uma espécie pequenina, mas tem uma mensagem grande a transmitir, e é esta que a Ribeira do Vascão é de facto um local fantástico para a biodiversidade. Assim, público, promotores do festival e os próprios músicos e cantores entregavam-se a uma experiência, no mínimo original, de conciliar a música erudita com a descoberta das riquezas ambientais. As plantas aromáticas e medicinais constituem nesta região um recurso importante e estão hoje a gerar novas empresas e empregos. O Instituto de Conservação da Natureza e o Centro de Excelência dos Recursos Silvestres do Mediterrâneo estiveram a coordenar esta iniciativa na vertente ambiental do Festival Terras Sem Sombra, que oferece aos participantes a hipótese de contactar com vários tipos de património: a música, a história e o ambiente. E estas 3 vertentes têm tido um impacto tremendo. E é engraçado porque tem impacto nas próprias pessoas que vivem, enfim, como aqui em Almodóvar, mas depois os que vêm de fora e o mundo mais urbano, o mundo mais cultural e menos cultural, que procura diferentes vertentes, e devo dizer que tem sido surpreendente a reação positiva das pessoas, porque na realidade conseguimos responder às diferentes necessidades de cada um. Há uns que vêm mais à música, outros mais à arte, outros mais à natureza, e o festival consegue preencher todos esses campos. Esta acabou por resultar numa experiência interessante para todos. De facto, é fundamental para nós, músicos, este contacto com a natureza, este contacto com outro património, este contacto com outra forma de cultura. E, fundamentalmente, nos tempos em que vivemos hoje, em que temos tantas preocupações materiais, temos aqui 2 valores em conjunto importantíssimos do ser humano, da humanidade. 2 valores, no caso da música, enfim, pode-se considerar um património imaterial. Este património, a natureza, é um património, obviamente, com características diferentes, muitas vezes esquecido, e se calhar precisamente o caminho tem que ser este. Estamos a valorizar muito e a preocupar-nos muito com questões materiais, porque o mundo, a humanidade nos conduziu para esta situação, e provavelmente precisávamos de regressar um bocadinho às origens e repensar o que andamos a fazer. Que nós, como artistas, temos uma leitura estética da vida e olhamos sempre para o futuro, mesmo só por sermos artistas, e então nós procuramos sempre tentar ajudar não só a cultura, mas também o que nos rodeia, que é a biodiversidade. Não são só as questões materiais, mas são também o que é que estamos a fazer ao nosso mundo, o que é que estamos a fazer ao homem, e portanto acho esta iniciativa fantástica, e esta possibilidade de termos estado ontem a atuar e a fazer música, e hoje estarmos em contacto com a natureza, e se calhar ser um momento importante para refletirmos sobre o que andamos a fazer.
Festival Terras Sem Sombra, um nome, uma marca, acima de tudo, um itinerário para conhecer e viver o Alentejo, penetrando na cultura, fruindo a beleza das composições musicais, olhar o património histórico e sentir a diversidade ambiental. Este festival é uma aposta decidida no sentido de dinamizar a visitação, a fruição, a utilização de espaços privilegiados, como são as nossas igrejas históricas, e visando muito, no fundo, dinamizar a vida socioeconómica, cultural e religiosa destes territórios um bocadinho esquecidos. São territórios magníficos do ponto de vista ambiental e, portanto, esta interação entre música, património e natureza, e muito particularmente biodiversidade, revela-se muito útil. O Alentejo, que acolhe esta iniciativa promovida pelo Departamento do Património Histórico e Artístico da Diocese de Beja, sabe que o faz na certeza que esta é uma porta para o desenvolvimento sustentável da região. O que este festival está também a fazer é, digamos, identificar-se com aquilo que me parece a mim que é um dos aspectos mais importantes em termos de nós garantirmos um desenvolvimento sustentável de todas estas regiões, na base da inovação, da criatividade, de procurar soluções alternativas relativamente a culturas tradicionais que existiam nesta região e que neste momento muitas delas não são competitivas, não têm capacidade para poder por si só garantir o desenvolvimento e o combate ao despovoamento. Existem outras que têm que ser aproveitadas e, portanto, esta questão está a ser naturalmente feita através também deste festival. A 8ª edição deste Terras Sem Sombra terminava em Castro Verde. É a grande planície alentejana que realça esta vila, onde se ergue a Basílica Real mandada edificar por Dom João V. Esta Basílica Real, construída por Dom João V, num sítio onde já existira antes uma igreja do tempo de Dom Sebastião e ainda antes dele uma velha igreja gótica, é um monumento muito significativo ao nível da história de Portugal. Nós estamos a falar, sem dúvida, de algo que evoca a Batalha de Ourique, evoca o início da nossa nacionalidade, como um Estado independente, e nos remete para um imaginário medieval, mas também para uma componente, se quisermos, espiritual muito profunda. Além disso, é uma igreja com uma grande tradição musical e é um local que se presta admiravelmente a concertos deste tipo. E este templo acolhia La Betulia Liberata, escrita sobre o famoso libreto de Pietro Metastasio e dedicada à Rainha Dona Maria. Um concerto realizado em coprodução com o Teatro Nacional de São Carlos, a Orquestra Sinfónica Portuguesa, sob a direção de Donato Renzetti, maestro da Ópera Metropolitana de Nova Iorque, e um elenco composto por cantores portugueses e espanhóis. Esta foi a estreia, nos tempos modernos, de uma peça de Gaetano Pugnani que foi tocada em Lisboa em 1773, no Teatro da Rua do Conde. Esta partitura, che Gaetano Pugnani scriveva nel 1772-73 molto probabilmente, depois foi dedicada à Rainha Maria I do Portugal. Annos successivos naturalmente, porque la Rainha tomò, posse nel 1777. Aquí tenemos esta estrella, ed è una partitura che stava conservata nella biblioteca d'Ajuda.
Para a Festival Terra Sem Sombra é importante esta ideia também de recuperar o grande património musical português conservado nas inumeráveis bibliotecas que existem em Portugal. O Festival Terras Sem Sombra chegou ao fim com a satisfação de ver a sua oferta cultural melhorada e aprofundar ainda mais a sua ligação ao património e aos valores da preservação da biodiversidade. Conseguimos melhorar a programação, temos tido uma adesão entusiástica do público e, sobretudo, compreendemos que as comunidades estão a vir ao encontro deste festival. A outra componente também que nos tem interessado muito tem sido a de salvaguarda da biodiversidade. Também foi possível fazer um trabalho, digamos, inovador e eu creio que o festival está a conseguir atingir a sua meta, que é ser um dos rostos privilegiados do Alentejo. Caiu o pano sobre o Festival Terras Sem Sombra e a noite sobre Castro Verde. Mas esta é uma dinâmica a manter, porque necessária à cultura e ao desenvolvimento do Alentejo. Passo agora para a rubrica dominical do 70x7, o olhar de quem vê o mundo com olhos cristãos. A cultura é um valor universal, mas quando é vivido dentro da religião, tem outro sabor. Um exemplo pode ajudar a perceber isto. Agora em Portugal está a começar a ser moda nós sabemos os nomes dos chefes, dos cozinheiros famosos dos restaurantes. E têm programas na televisão e a comida é sempre igual. Mas o facto de sabermos quem vem fazer a comida, quem foi o autor, dá um outro prazer. Ora bem, quem vive a cultura na religião sabe isso, sabe quem é o autor da cultura, sabe qual é a razão da cultura, sabe que a cultura é no fundo uma forma de dar glória a Deus. E embora seja a mesma música, embora seja a mesma pintura, embora seja a mesma realidade cultural, tem um outro sabor por sabermos quem é o autor. É tudo por hoje. Voltamos no próximo domingo para uma emissão que irá recordar o trabalho da Obra Católica Portuguesa das Migrações, que está a celebrar 50 anos de existência. Tenha então um ótimo domingo e uma ótima semana.